Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Joel Oliveira do nosso canal Investidor de Carteirinha, tá? Trazendo mais informação, compartilhando conhecimento com vocês, tá? Antes de mais nada, se é a primeira vez que está chegando aqui, já taca o dedão no se inscrever, já ative as notificações e não esqueça no final, pessoal, de dar o seu like, tá? Isso é muito importante porque você vai fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, tá bom? Iremos continuar com o tema sobre autossabotagem, tá? Eu gravei um primeiro vídeo, já está disponível no canal. Se você não viu esse primeiro vídeo, eu sugiro que você vá lá, veja esse primeiro vídeo, porque esse segundo vídeo vai complementar as informações desse segundo vídeo, tá ok? Então nós vamos falar aqui hoje sobre a falta de motivação, pessoal. E aí é importante você entender que motivação, na verdade, é o quê? É o motivo para agir, né? E aí eu pergunto, qual o seu motivo para agir? Tá? Muitas pessoas pecam porque justamente falham nesse ponto. E aí é importante você entender que motivação ela é interna e individual. Ou seja, cada pessoa tem a sua motivação, tá? Um pode ser construir a sua casa, outro pode ser comprar o seu carro, outro pode ser fazer aquela viagem, mas é a sua motivação. Então é individual, tá? Então ela não é coletiva. Tá? E por que é importante a motivação? Justamente porque todos nós passamos por dificuldade, todos nós enfrentamos desafios, né? Enfrentamos problemas. Então a motivação ela mantém você focado no seu objetivo. Ela vai fazer com que você, quando você pensa em desistir, você vai imaginar, poxa, a motivação o meu objetivo é esse ou é aquele, tá? Então a motivação vai ser o combustível para que você continue a sua caminhada, tá certo? O outro ponto que eu quero falar com vocês também é sobre a questão do propósito, tá? E aí eu pergunto a você, qual o seu propósito? Propósito, na verdade, pessoal, é o nosso motivo, é a nossa razão de existir, tá? Então o propósito ele te dá a questão de você, poxa, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual é o meu objetivo, né? Todos nós temos uma missão a cumprir aqui. Então o propósito ele vem responder essa missão, tá? O meu propósito é compartilhar conhecimento, é agregar valor às pessoas, é tentar fazer com que as pessoas que estão ao meu redor sejam impactadas de forma positiva, tá? Esse é o meu propósito. E aí eu pergunto, qual o seu propósito? Isso é muito importante você descobrir isso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, uma relevância muito importante, tá? Na sua motivação, tá ok? O outro ponto que eu quero trazer também para falar com vocês é sobre metas, tá? Inclusive esse ponto é tão importante que eu vou tratar um vídeo só sobre metas, porque meta realmente ela é um assunto que tem que ter muita atenção. A maioria das pessoas elas não tem meta, tá? E por isso elas não conseguem avançar. É aquela história de você ter um barco, digamos assim, um barco muito bacana, com muito equipado, mas se você não tem o norte, ou seja, você não tem o destino, realmente não vai servir de nada, tá certo? Então aquela questão do nenhum vento ajuda quem não sabe onde quer ir, tá certo? Então a meta ela é muito importante, você tem que ter metas, né? E as metas elas podem ser metas pessoais, profissionais, tá? E aí você tem que desenvolver também a sua família nas suas metas, tá certo? Eu irei trazer um vídeo mais na frente falando só sobre meta, porque realmente é um assunto muito relevante e que tem um impacto muito forte na vida das pessoas. Eu converso com muitas pessoas e geralmente eu pergunto qual é a sua meta e as pessoas não têm meta, simplesmente não têm meta. Então fica muito fácil elas desistirem, tá? Então o que elas fazem? Elas começam a mudar de emprego, porque elas acham que o problema está na empresa que ela trabalha, o problema está no patrão que ela tem, né? No líder que ela tem. Então, na verdade, o problema está nela, tá? Porque como ela não tem metas, ela não tem propósito, ela não tem motivação, então acaba que ela não consegue evoluir, tá bom? Para que esse vídeo não fique muito longo aqui, então eu vou deixar um vídeo só para falar sobre meta. Ok? Outro ponto que eu queria trazer para vocês é que as pessoas que se auto-sabotam, ela vive buscando oportunidade, justamente por esses pontos que eu falei com vocês anteriormente, né? Como ela não tem motivação, ela não tem propósito e ela não tem meta, ela vive buscando oportunidades. Então assim, nenhum lugar vai estar bom para ela, tá? Porque o foco dela não é nela, é no local, é no ambiente, tá certo? Então quando você tem metas, né? Quando você tem propósito, quando você tem motivação,
a sua vida transforma de uma forma muito significativa. Essa questão de busca constante por oportunidade, muitas vezes ela faz com que você não consiga evoluir, tá? Porque quando você está numa empresa, você começa a não produzir da forma adequada, e aí você busca outra oportunidade, e outra oportunidade, e você simplesmente não sai do lugar. Então, assim, muito cuidado com essa questão de estar sempre mudando de lugar, tá? Eu sempre tenho um ditado comigo que diz assim: o melhor lugar é onde você está. Se você está numa empresa, tá? Busque dar o seu melhor, tá? Contribua, tá? Que sem dúvida nenhuma você vai crescer nessa empresa, tá? Ah, Joel, mas a empresa não me reconhece. Se você der o seu melhor e você não conseguiu evoluir nessa empresa, aí talvez seja a hora de você mudar. Tá certo? Mas é importante que você perceba e busque entender se o problema não está em você, tá? Muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, o problema está na pessoa, ok? O outro ponto que também é muito prejudicial é a questão de não saber dizer não, sabe? A questão de você sempre querer pegar problemas, né, que é dos outros e trazer para você, tá? Então, pessoal, quando você não sabe dizer não, você se torna uma pessoa atarefada, tá? E aí, aquele ditado, né? Você está ocupado não significa que você seja produtivo, tá? Então, há uma diferença muito grande entre pessoas ocupadas e pessoas produtivas, tá? E o saber dizer não realmente é você dizer não para muita coisa. Mas, Joel, como eu posso dizer não para um parente, para um amigo próximo? Pessoal, aprenda, tá? Nós não podemos agradar a todos. Se nem Jesus agradou a todos, imagine você, imagine eu, tá certo? Então, quando você diz não, você causa um impacto no primeiro momento. Mas eu digo para você que é muito melhor você dizer não do que você dizer sim e você assumir uma responsabilidade que talvez você não possa assumir naquele momento. E aí você pode, de repente, inclusive, pagar muito caro por isso. Vou dar um exemplo, tá? Você tem um cartão de crédito, né? Você tem seu controle financeiro, aí chega um amigo, um parente, aí diz: rapaz, poderia tirar um objeto, um produto para mim no teu cartão? E você diz: não, tudo bem, eu vou tirar. Por quê? Porque você não quer desagradar a pessoa. Só que o que acontece? Aquela pessoa, ela, no dia do pagamento, ela não te passa o dinheiro. E aí você vai o quê? Você vai desestruturar financeiramente, tá? Aí eu pergunto: você já passou por isso? Já aconteceu isso com você? De você emprestar o seu cartão, ou de você foi lá, avalizou a pessoa e ela não cumpriu com o compromisso? Isso é muito prejudicial, tá? Inclusive, tem um detalhe interessante. Quando uma pessoa pede para você comprar algo no cartão, ela acha que ela está devendo a você. Ela não acha que está devendo ao cartão, tá? Isso é muito complicado, porque muitas vezes as pessoas, não, eu posso pagar se o vencimento é dia 1º, dia 5, ela diz, não, eu posso pagar no dia 10, dia 15. E aí eu pergunto, e se você não estiver preparado financeiramente para cobrir aquele valor? Tá? É aí onde mora as armadilhas do crédito rotativo, né? De você entrar no mínimo do cartão e aí você vai pagar juros altíssimos, né? Lembrando que a pessoa, quando passa para você, ela não vai pagar juros, né? Ela vai pagar o valor exato da compra e aí você vai ser penalizado. E aí eu pergunto, será se vale a pena você pegar o problema dos outros e trazer para você? Eu já passei por isso, tá? E digo para você, não vale a pena. É melhor você criar um atrito ali, um constrangimento, do que você ter um problema, uma dor de cabeça lá na frente. Então, o conselho que eu dou é que você não assuma a responsabilidade por outra pessoa, tá? Aprenda a dizer não. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá certo? O outro ponto, pessoal, é não ter o hábito da poupança, tá? Então, o que as pessoas geralmente fazem? Elas poupam o que sobra. Aí está o problema, né? Geralmente não sobra nada, tá? Eu não estou falando do produto poupança. Eu estou falando o hábito de você reservar, né, um valor para uma reserva de emergência. Então, assim, é importante demais ter o hábito da poupança. E o que você sugere? Eu realmente não sugiro nada, mas o aconselhável, na verdade, pessoal, é que você reserve no mínimo 10% do que você ganha para poupança, ok? Então, e não é o que sobrou. Recebeu o salário, recebeu as comissões que você tem, pegue 10% do valor, não espere sobrar não, tire logo.
Ah, eu ganho R$ 2.000, então R$ 200 eu vou tirar. Por que isso é importante, pessoal? Porque, na verdade, a maioria das pessoas, ela vive uma coisa chamada corrida dos ratos. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre essa questão dessas corridas do rato, mas a ideia é o quê? Você juntar um capital, né, que vai trazer uma tranquilidade futura, tá certo? Uma pergunta que eu faço para você. Você hoje, né, sabe o dia que você vai receber o seu salário nesse mês ou no mês seguinte? Se você sabe, você está em apuros, tá? Isso mostra que você já está na corrida dos ratos. Você já está preocupado com o mês que você está ou o mês subsequente. Você recebe o salário, você recebe sua gratificação, você recebe, sei lá, de repente você é empresário, né? Você tem o seu Prolabore. Então você recebe aquele Prolabore e já vai pensar quando vai receber o próximo. Isso é muito ruim, porque isso mostra que você já está com descontrole financeiro, tá certo? Então, cuide muito bem dessa questão da poupança, tá? 10% do que você ganha fará com que você consiga conquistar a sua liberdade financeira lá na frente, tá certo? Então, se você não tem esse hábito, já comece a ter o hábito da poupança, ok? E aí o outro tópico, pessoal, é com relação a confundir desejo com necessidade, tá certo? Eu tenho necessidade de pouca coisa, mas eu desejo muita coisa. E aí que está o problema, tá? Eu necessito de quê? De comida, de água, de abrigo, de sono, tá certo? Só que eu necessito de pouco, mas eu desejo muito. Então, esse desejar, ou seja, o que eu desejo, na verdade, acaba nos prejudicando. Então, assim, muito cuidado com a confusão entre desejo e necessidade. Vou dar um exemplo. Eu estou precisando de um veículo, preciso me deslocar, tá? Então, um veículo, um carro popular, ele vai te levar no mesmo lugar que um carro, digamos assim, um carro mais caro, tá certo? Então ele te leva no mesmo lugar, mas aí você, em vez de optar por um carro mais popular, que vai custar mais barato para você, você acaba optando por um carro mais caro, porque você está na armadilha, né, na mentalidade que eu já falei num vídeo anterior, que é a questão do status, né, a preocupação excessiva com status. Então, assim, muito cuidado com essa questão dessa confusão entre desejo e necessidade. Isso, sem dúvida nenhuma, prejudica muita gente, ok? Então, pessoal, vou encerrar aqui esse vídeo, tá? Mais uma vez, agradeço os feedbacks que eu tenho recebido, muito legal mesmo, agradeço mesmo, de coração, tá? E aí, pedir para você, eu esqueci de dar o like, Joel, no início. Cara, foi relevante? Agregou valor a você? Dá o seu like aí, tá? Eu esqueci de me inscrever, se inscreva no canal, ativa as notificações aí. Sem dúvida nenhuma, iremos buscar mais conhecimento, tá? Para vocês, iremos compartilhar coisas que vai fazer sentido, que vai ajudar você a buscar mudar a sua mentalidade, porque eu acho que o grande problema nosso é justamente essa. A gente tem uma mentalidade que muitas vezes nos prejudica, então é importante que você tome conhecimento disso para que você consiga transformar isso em algo positivo para você, tá bom? Então, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, ok?